vamos nos dedicar para aprendermos e pedir ao Senhor que nos ajude. Senhor nosso Deus, nós diante de Ti, Pai, pedimos que o Senhor nos fortaleça, nos ajude, que essa palavra, Pai amado, venha penetrar em nossos corações. O Senhor venha nos dar entendimento correto, clareza daquilo que vamos estudar, que a Tua igreja, Pai amado, possa ser abençoada, fortalecida, e assim o Teu nome seja engrandecido, Pai. Eu louvo ao Senhor e te agradeço por esse momento e peço que o Senhor abençoe cada irmão também que aqui está, que o Espírito Santo nos conceda concentração, entendimento, que deixemos de lado, Pai amado, qualquer preocupação e que o Senhor nos ajude a focarmos no que Tua palavra ensina, para que sejamos edificados, cresçamos e venhamos a amadurecer para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente estudou bastante sobre o chamado dos obreiros, no sentido de oficiais, não foi? Que eram os diáconos e os pastores, os presbíteros. Então hoje nós vamos estudar também sobre os cooperadores, aqueles que fazem um trabalho muito importante na igreja e que também tem um chamado realmente assim, bem diferente, e também servem de coluna na igreja, né? São alicerces na igreja. Então, muitos eles têm esse desejo de servir intensamente. Muita gente tem esse desejo no coração, né? De servir na obra intensamente, de fazer algo pelo reino de Cristo, de fazer algo na igreja. E muitos são os que aspiram isso, realmente, desejam expandir o reino do Senhor Jesus Cristo. Mesmo não sendo pessoas que são chamadas, né, a ser diáconos, ou ser pastores, né, presbíteros, ou atuarem até na área, né, da pregação de púlpito. Mas o Senhor levanta na igreja cooperadores. E hoje o foco vai ser justamente nisso, nos cooperadores, que são obreiros, que são evangelistas, que são missionários. Então, quando a gente fala de cooperadores, a gente fala de evangelistas, fala de missionários, né, fala de obreiros, a gente está falando de uma coisa praticamente como se fosse a mesma coisa. Pode ter diferenças quando a gente vai distribuir isso na igreja, vai trabalhar isso na igreja, mas, de qualquer forma, um cooperador ele faz o trabalho do missionário, o missionário faz o trabalho de um cooperador, o evangelista faz o trabalho de um cooperador e por aí vai. Porém, pode ter algumas diferenças assim quando a gente vai realmente analisar isso na prática, no dia a dia e conforme também a necessidade, né, que a igreja apresente ou que a área missiológica, né, da igreja apresente. Então, esses cooperadores, eles são servos ferrenhos na obra, pessoas que amam a Cristo, seu reino, o povo de Cristo, e eles estão ali servindo de uma forma muito fiel e muito abnegada, né? Esses cooperadores, eles servem de forma muito abnegada e muitas vezes a igreja não vê eles, né? Não enxerga eles, porque normalmente a igreja sempre tem olhos mais para aquela liderança pastoral, ou até para os diáconos, ou até para por exemplo, missionário, né? Que ele sai para fazer a missão, ele sempre fica mais conhecido pela igreja. Mas esses cooperadores no primeiro século, na igreja primitiva, eles eram também natos, né? Eles eram muito conhecidos na igreja. A igreja os conhecia de forma intensa. Isso é o que a gente vai analisar hoje. Uma igreja, ela deve valorizar esses homens, não só homens, mas também mulheres, né? Mulheres e homens, esses homens e essas mulheres cooperadores, porque eles são peças fundamentais no serviço aos santos e ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por mais que em nossa geração essas pessoas não sejam muito faladas e elas estejam assim meio que apagadas, né? Justamente pela própria igreja, pela própria forma de crescimento e de administração dos dons da igreja, ainda assim essas pessoas são levantadas com grande poder por Deus e quando a igreja enxerga à luz da Bíblia a importância dessas pessoas, a igreja então vai valorizar, né? Agora, se a igreja não valoriza as pessoas, a igreja ela fica muito fraca espiritualmente. Ela fica muito, como posso falar, sem influência espiritual mesmo. Ela pode ter até uma influência na questão dinâmica, na questão de fazer congressos, na questão da internet, ser muito empolgante, mas na questão espiritual mesmo, no cuidado, né, no cuidado espiritual, nesse crescimento,
para chegar na perfeita varonilidade de Cristo, é muito difícil a igreja alcançar quando ela não tem esses cooperadores, esses obreiros, porque eles são peças fundamentais. Então, os cooperadores, meus irmãos, eles têm grande importância e as escrituras dão uma importância a eles muito grande. E eu realmente, depois que comecei a estudar sobre isso, já tem um tempo, eu tenho grande afeição, né, e amor por essas pessoas na obra, como vejo nas escrituras, e também creio que surgirá aqui entre nós, nessa igreja. Vamos ver uma passagem base para eles, né, para esses cooperadores, que está em 1 Coríntios 16:16. Primeira aos Coríntios 16. Aí eu vou ler na minha tradução, e se tiver alguma tradução diferente aí, né, que fale alguma coisa assim que não esteja aqui, vocês podem também ler. 1 Coríntios 16:16 diz assim: portanto, sujeite-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Veja a importância, né, que as escrituras dão a essas pessoas. Sujeite-se, ou seja, sigam, né, as instruções ou o ensino, o exemplo dessas pessoas. Sujeite-se mesmo realmente a respeitar essas pessoas, vocês entendem, né? Muito bem isso. Então, sujeite-se a essas pessoas, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. E aqui ele está falando dos cooperadores e obreiros. Nós vamos mergulhar mais nessa passagem um pouquinho. Então, as escrituras apontam para essas pessoas que são cooperadores ou obreiros. E por que ele fala cooperadores e obreiros, como se uma coisa, né, fosse um chamado ou um cargo e outra fosse outro? Eu creio aqui, meus irmãos, é porque a igreja no primeiro século sempre tinha isso, né, de ter pessoas que serviam em cargos específicos. A igreja no primeiro século, ela era muito diversa, né? Existiam pessoas exercendo muitos dons ali na igreja. Só que hoje a igreja, ela tá cambaleando, como é? Cambaleando, né? Toda vez eu sei essa palavra, eu tenho dificuldade de falar. Por quê? Porque a igreja perdeu de vista o que ela é. Se ela perde de vista o que ela é, ela também perde de vista a potência em crescimento. Então a igreja hoje ela não tem essa potência em crescimento, porque o ministério normalmente, né, e a igreja fica mais voltada para uma pessoa, e normalmente é os pastores, né? E aí os pastores mesmo, por mais que recebam mais esse reconhecimento, eles mesmo padecem, porque eles ficam na igreja exercendo funções que muitas vezes não é dele, e tendo que se virar em 30 e esquecendo, né, ali o seu chamado, a oração e a pregação da palavra. Mas essas pessoas, né, que são cooperadores e obreiros aqui, elas devem ser pessoas que recebem honra, recebem lugar na igreja de respeito e que as pessoas se sujeitam a elas. Então não é algo assim também pequeno, né, de certo modo. Porque senão a Bíblia não falava sujeite-se a pessoas como essas. Agora, essas pessoas quem são, né, é o Senhor quem vai dizer quando elas forem levantadas e quando elas exercerem esses dons que a Bíblia vai falar, vocês vão perceber o que a partir de agora. Então existe exemplos nas escrituras de pessoas, de homens, de mulheres, de casais e de casas. Ou seja, tanto um pode ser cooperador, como a mulher e o homem, o casal, pode ser cooperador, como a própria casa. Ou seja, uma casa, isso é, uma família. O pai, a mãe e os filhos podem ser cooperadores. Nós vemos isso na Bíblia. E nós vamos começar aqui tratando de um casal, que é já um pouco conhecido da maioria, que é Priscila e Áquila. Eles eram cooperadores fiéis e foram muito ousados no ministério do apóstolo Paulo, servindo, né, as igrejas na sua época e servindo ali ao reino de Cristo. Vamos lá para Romanos. Volte aí um pouquinho. Romanos 16:3. Para vocês analisarem aí e vamos ver se o Senhor vai fazer o coração de alguém queimar aí, né? Para ser cooperador também. Quem perdeu o estudo hoje, perdeu. Hein? Romanos 16:3. Ó o que diz. Saudem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo,
escrevendo essa carta, né, aos romanos, faz questão de destacar aqui esse ministério, esse cargo aqui, né, de Priscila e Áquila. E agora o interessante da história de Priscila e Áquila, né, é que Áquila, ele era um judeu. Priscila, não tenho a certeza agora, provavelmente ela era romana. E teve um decreto do imperador que, certo dado da história, né, eu acho que no ano, não sei se foi no ano 40, foi no ano 50, acho que foi no ano 40. Não vou lembrar agora. O imperador deu um decreto de que todos os judeus têm que ser expulsos de Roma. Né, no caso da região de Roma. E aí, Priscila e Áquila, eles foram expulsos de Roma. E eles foram para outra cidade, chamada cidade de Corinto. E foi lá que Priscila e Áquila conheceram o apóstolo Paulo e com isso conheceram o Messias, né? Conheceram o Evangelho. Vamos voltar agora para Romanos 18. Romanos não, é Atos. Atos 18. Atos 18 a partir do 1. Veja bem. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto. Ó, percebe? Ele não era um judeu ali de Jerusalém, mas era alguém que nasceu no Ponto, era uma região também. Recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles. E como tinham o mesmo ofício, ou seja, eles faziam tendas, né? Passou a morar com eles e ali trabalhava. E ele fala, o ofício deles era fazer tendas. Então, quando Paulo foi para Corinto, Priscila e Áquila também foram expulsos e chegaram então a Corinto. E ali eles conhecem o apóstolo Paulo. E ali a vida deles vai mudar, né, por completo. Ele era um judeu, mas era um judeu que provavelmente não era convertido, não conhecia o evangelho, uma vez que ele estava já morando ainda em Roma. Quando Paulo foi para outra região chamada Éfeso, né, que é bem conhecida também, por isso tem a carta, né, aos Efésios, ele levou Áquila e Priscila com ele, né, porque eles vieram a ser discípulos do apóstolo Paulo, e não apenas discípulos, mas também se envolverem assim de forma mais intensa na obra e no ministério, né, apostólico de Paulo, mas também no próprio reino do Senhor Jesus Cristo. A gente vê isso aí lá no capítulo 18, versículo 18, o capítulo é o 18 mesmo, versículo 18 e 19. Vai dizer assim, Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Sicreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou Priscila e Áquila ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Então, o que a gente percebe aqui é que Priscila e Áquila saem de Roma, da Itália, vai para Corinto, conhece o apóstolo Paulo, se convertem ao cristianismo, começam a morar ali com o apóstolo Paulo, né, fazer tendas, a Bíblia fala, e eles começam a analisar a vida do apóstolo Paulo. E com isso eles desejam, né, com certeza foi desejo deles e também incentivo do apóstolo Paulo, fazer a obra, isso é, expandir o reino com o apóstolo Paulo, sendo cooperadores, como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 16:3. Então, Priscila e Áquila, meus irmãos, para vocês terem ideia, né, eles ficam em Éfeso, e Paulo não, Paulo vai para Jerusalém, e eles ficam em Éfeso. Creio não, a Bíblia vai deixar isso bem claro, que em Éfeso, eles são os plantadores da igreja. Porque o apóstolo Paulo ficou ali muito pouco tempo. Foi na sinagoga, né? Só que quem fica em Éfeso e continua essa obra ali em Éfeso, pregando o evangelho, é Priscila e Áquila. Não são pastores, né? Não tem, você vê que não tem nenhum título assim, grande, mas estão fazendo aquilo que todos nós somos chamados, cumprindo a grande comissão, pregando o evangelho e fazendo uma igreja nascer, né? Uma igreja nascer, você sabe o que é? Pessoas se converterem ao cristianismo. Então foi nesse tempo, preste bem atenção, foi nesse tempo que chegou um homem chamado Apolo em Éfeso. E Apolo, a Bíblia fala que ele era muito eloquente nas escrituras. Só que ele tinha um conhecimento do Messias um pouco ainda limitante. Não limitante no sentido de não conhecer as profecias, mas limitante no sentido de não saber que Jesus já tinha vindo e que já tinha feito a obra, morrido, né, e ressuscitado. Então, quando ele chega em Éfeso, ele chega pregando sobre o Messias. Mas ele chega pregando sobre a vinda do Messias, mas ele já tinha vindo. Porque ele conheceu João Batista, foi batizado por João Batista, Apolo,
mas não tenha conhecido ainda o Senhor Jesus Cristo. Olha que negócio interessante. Então veja como Deus trabalha. Primeiro que João Batista provavelmente batizou Apolo, e Apolo vinha batizando outras pessoas também no batismo de João, batismo de arrependimento, e chamando as pessoas a crer no Messias. Só que nesse meio tempo já tinha acontecido tudo em Jerusalém, e ele não sabia porque estava fazendo a missão. Ele não sabia que Jesus Cristo tinha escolhido 12 apóstolos, não sabia que Jesus Cristo já tinha mandado pregar o evangelho a todo mundo, mas estava fazendo isso. Então isso aqui é o poder de Deus, que a gente observa no livro de Atos. Agora, o interessante é que a Bíblia fala que Apolo, ele era muito eloquente. Isso é, ele tinha uma oratória poderosa. Inclusive, a oratória dele, a forma dele pregar, era mais poderosa do que Paulo. E eles desprezavam até Paulo, porque Paulo não era tão eloquente. Na verdade, Paulo não desejava ser, né? Ele não desejava ser eloquente. Agora veja, o capítulo 24, o versículo 24 ao 26. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso do Espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então, ele já falava com precisão apenas de acordo com as revelações lá do Antigo Testamento. Agora, preste atenção. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga, quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Então percebe, a Bíblia fala que Apolo ele era muito eloquente, conhecia bem e estava expondo o caminho e a verdade do Messias. Mas ele tinha limitação. Mas quando Apolo, quando Áquila e Priscila veio esse homem pregando sobre o Messias, eles têm revelação muito maior que ele, porque o Messias já veio, ele já sabe, já foram batizados por Paulo, já são cooperadores na obra, estão pregando a igreja, estão plantando uma igreja em Éfeso, e agora chega um homem ali poderoso nas Escrituras. E a Bíblia fala que por mais que Apolo fosse eloquente e poderoso nas Escrituras, e bem instruído no caminho de Jesus, Priscila e Áquila exporam a ele o caminho de forma mais precisa. Isso é, eles ensinaram o evangelho com mais precisão, com mais exatidão, né, do Senhor Jesus Cristo. Então veja a importância de um cooperador. A Bíblia fala que eles são cooperadores. Por isso, eles eram tão lembrados por Paulo e pelo próprio Espírito Santo. Né? Porque Priscila e Áquila está ali em Éfeso fazendo uma missão, diga-se de passagem, muito importante. Então, um cooperador na igreja é fundamental. Ou cooperadores na igreja é fundamental. Só que hoje, meus irmãos, é o que eu digo. O que está afetando uma igreja é o cristianismo raso. Ou aquilo que nós chamamos de a própria forma de a igreja viver o evangelho. Essa forma própria de viver o evangelho. Pessoas que adentram a igreja, infelizmente, sem nenhuma convicção de arrependimento, de pecado, de conversão, de novo nascimento. E entram achando que são cristãs. Não tem poder espiritual. Não tem poder, não tem fogo espiritual, porque a maioria não são convertidas. Então, quando a gente observa, realmente, a igreja do primeiro século, não era somente os pastores, os diáconos, que tinha essa fome, essa sede de pregar e ganhar almas. Era qualquer cristão. Qualquer cristão tinha essa fome, essa sede de ganhar almas para Cristo, de expandir o reino. Mas hoje a igreja, ela na verdade impede o reino de ser avançado. É um negócio assim estranho. Porque aqueles que querem avançar o reino, a igreja vai lá, ela mesma, a igreja própria, diz que não é bem assim, não é desse jeito, não é dessa forma e tudo mais. E botam mil maracutaia para a pessoa ficar só ali dentro, e não fazem nada no reino. É isso que acontece. Porque os pastores estão mortos, os púlpitos estão mortos e as ovelhas estão o quê? Tudo mortas. Um cadáver ou um esqueleto pregando para 200 esqueletos dentro da igreja. Por isso que não tem poder. 1 Coríntios 16, 19 agora. Veja aí ele falando sobre Priscila e Áquila novamente. Veja bem como esses cooperadores eram. É o modelo principal aí de cooperadores. E veja como eles são bem lembrados, né? Pelo próprio Espírito Santo aí, né? Que inspirou Paulo a escrever. 16, 19. Olha como é interessante o que ele vai dizer. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam córdias saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Percebe? Olha a importância desses... Ah, mas não era pastor? Não. Não tinha nenhum pastor? Parece que até aqui não. Porque Timóteo foi enviado para lá depois. Timóteo vai ser um dos primeiros ali líderes da igreja.
Mesmo que tivesse, de qualquer forma, eles são os plantadores da igreja, né? A igreja se reunia ali nas residências de Priscila e Áquila, que eram os cooperadores, né? E estavam mandando até saudações com toda a igreja. Então, a gente percebe que eles fundaram realmente a igreja de Éfeso. Mas não só fundaram essa igreja, eles provavelmente foram os fundadores da igreja de Roma. As duas igrejas mais maduras das escrituras, a de Éfeso e a de Roma. Foi as duas igrejas que escreveram que receberam, né? Doutrina sólida, teologia sólida do apóstolo Paulo. As outras igrejas não receberam tanto a doutrina sólida e teologia sólida como a igreja de Éfeso e como a igreja de Roma. Nenhuma delas receberam, principalmente a de Roma. E provavelmente não foi líderes, né, famosos, apóstolos que plantaram essas igrejas. Foram pessoas comuns, né, porque tinham o mesmo espírito que atua nos apóstolos e nos profetas ou nos missionários. Percebe a importância de um cooperador? Então, eles eram pessoas, o apóstolo Paulo fala, que arriscavam as suas cabeças pela causa do evangelho e por conta do apóstolo Paulo. Eles se arriscavam fazendo a missão, porque os cristãos hoje não se arriscam. Por quê? Porque tem medo. Não tem como você crescer no reino sem você se arriscar. Não tem como. Se você não se arriscar, meu amigo, você não faz nada no reino. Nada. Você não desagrada ninguém e fica como cachorro, com o rabo entre as pernas, com medo dos ímpios e se escondendo, com medo de pregar o evangelho. Porque essa é a verdade da igreja hoje. Romanos 16. Vamos voltar para Romanos 16. Veja aí, olha o tanto de testemunhos sobre Priscila e Áquila. Vamos ler novamente o 3, o 4 e o 5. Saudem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as... Ou seja, a igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica, todas as igrejas que são gentílicas. Saudem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Agora já é outra casa. Não é mais a lá de Coríntios lá. É outra casa. Lá era Éfeso, aqui é Roma. Saudem, meu querido. Aqui já precisa nem ler essa parte. Então, de qualquer forma, Paulo fala que eles arriscaram a própria vida para pregar o evangelho. Ou seja, são pessoas normais, com um chamado normal, né? Sem muito silicuticho, vivendo um cristianismo normal e que muitas vezes não são conhecidas pelas pessoas que olham para os grandes, mas são bem conhecidas por Deus e pelo inferno. São bem conhecidas no inferno pelo diabo, pessoas como essa aqui. Porque não só plantavam, mas cuidavam das igrejas de Deus. E hoje é isso que eu fico assim, abismado. Quando a gente vai para todo esse institucionalismo, né, da igreja, né, que dependendo da região tem até o seu lugar. Mas repare se tem instituição lá nos países perseguidos. Veja se a igreja é institucional lá. Não, a igreja lá é assim. É escondida, é debaixo dos locais, é nas casas escondido. Não tem isso. Mas hoje essa questão institucional realmente enfraquece a igreja, né? Bastante. Eu tenho visto isso. Enfraquece muito a igreja. Então, muitas vezes, essas pessoas normais, sem fama, né? Elas eram bem famosas no céu e no inferno, mas não eram tão famosas na terra. Mas elas ficaram famosas no céu e no inferno porque faziam algo na terra, né? E isso aqui é o mais importante do cristianismo no primeiro século. E qualquer pessoa que queira viver esse cristianismo tem que voltar para as escrituras. Então, o cristianismo que eu desejo viver é esse aqui. E vocês também têm que desejar esse. Porque senão vocês vão viver um cristianismo totalmente diferente das escrituras. Totalmente diferente. Então vocês, né, que é mulher, vocês devem imitar uma mulher como essa aqui. A Priscila deve ser exemplo de mulher para vocês. E os homens também imitar uma pessoa, né, como Áquila, que são dignos de serem imitados. Por isso que a Bíblia fala, honrem sempre, né, honrem sempre homens como esse. Então, a gente tem que se apegar a testemunho como esses, ousados, intrépidos, cheios de poder, cheios de testemunho, que trabalham de forma intensa para o reino, que são cooperadores ferrenhos. E qualquer um aqui pode viver dessa forma, e não somente aqueles que, é porque tem um dom, é porque tem um chamado, é porque... Na verdade, as pessoas hoje se escondem de trás disso. Aí chegam Priscila e Áquila e acaba com essa teologia e essa doutrinação falsa. Fulano é assim, ciclano é desse jeito.
fulano é daquele jeito, porque tem o dom. E aqui a Bíblia falando que Priscila e Áquila trabalha muito mais do que muitos missionários, pastores, presbíteros, diáconos, né, bispos, papas, padres, o que for. Pessoas como essa trabalham muito mais do que essas pessoas. Então, assim, são testemunhos para nós poderosos de cooperadores, né? Vamos ver outro aqui. A casa de Estifânia. 1 Coríntios 1,16. Estéfanas, na verdade eu botei aqui errado, é Estéfanas. É Estéfanas, né, aí também? É Estéfanas. Aqui eu botei errado aqui na coisa. Então vai dizer assim: batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Eu só estou pegando esse versículo aqui como modelo para vocês entenderem mais um pouco. Quando ele fala assim, batizei também a casa, né? Aqui é uma família, claro. Essas pessoas foram os primeiros frutos de Paulo quando ele esteve em Corinto. Ele batizou, inclusive, poucas pessoas quando ele esteve em Corinto. Mas essas pessoas aqui foram pessoas que foram batizadas por Paulo e formadas como discípulos, né? Por Paulo. E eram pessoas que serviam muito ao Senhor Jesus Cristo e se consagravam, inclusive. Eles eram separados mesmo, consagrados. Era uma casa, era uma família separada para servir a Jesus. Eles lidavam com qualquer necessidade da igreja. E vocês vão ver isso aqui no versículo, no capítulo 16. Vamos lá para o capítulo 16 aí de 1 Coríntios, para vocês verem mais de perto a realidade dessas pessoas. 1 Coríntios 16, 15. (16:15) 1 Coríntios 16:15 diz: agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e eles se consagram ao serviço dos... Se consagram, vocês sabem o que é, né? Se separam. São separados para isso. Eles se consagram, eles se separam ao serviço dos santos, ou seja, a igreja. Por isso, Paulo fala para a igreja se sujeitar a servos como a esses cooperadores de Deus, porque eles serviam como obreiros fiéis, como cooperadores ferrenhos, fazendo um trabalho, né, muito importante, comparando aqui também com o trabalho de Priscila e Áquila. Priscila e Áquila eram um casal, provavelmente não tinha filhos, pelo que a gente, né, vê aqui, mas a casa, né, desse homem aqui, ele tinha família, por isso que fala casa nas escrituras. Quando a Bíblia fala casa, é falando que é uma família mesmo, pode ser, né, 2, 3 filhos. A gente percebe que tinha alguns homens lá, né, de filhos, porque ele vai falar mais na frente aí. Então, veja bem como realmente é algo assim muito precioso numa igreja, uma família, ou pelo menos 10, né, que seja 10 famílias que são consagradas a Deus. É como eu sempre lembro de Isabel e Zacarias, que a Bíblia fala que Isabel e Zacarias lá em Lucas, eles eram irrepreensíveis na lei e no serviço ao Senhor, né? Irrepreensíveis na lei e no serviço ao Senhor. Então Isabel e Zacarias também é um exemplo para casais, e depois veio ser um exemplo de família, que o seu filho se tornou, né, o maior profeta de todos os tempos, que é João Batista, porque Jesus fala que não houve profeta maior do que João, né? E anunciou a vinda do Senhor Jesus. Então uma família piedosa, uma família separada, não é necessariamente que vai gerar todos os filhos convertidos, porque isso pertence ao Senhor, né? Conheço muitas famílias piedosas que os filhos, depois de um tempo, né, crescem e podem se desviar. Mas, querendo ou não, é uma família que vai impactar muito o reino do Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 16, o que vai falar. Portanto, sujeite-se a pessoas como eles, bem como todo aquele que é cooperador e obreiro. Ou seja, dizendo que eles são cooperadores e obreiros. Então, vocês devem lembrar, ele está escrevendo na igreja de Corinto, e dando aqui, tá colocando essa casa lá em cima, porque ele está dizendo assim, ó, eu estou escrevendo a vocês para dizer o seguinte: eu batizei, né, a casa desse homem, como é? Estéfanas, né? Estéfanas. Batizei essa casa, batizei os filhos dele, a mulher dele, e eles se consagram e se separam ao serviço a vocês, ao serviço aos santos.
E tem mais, vocês devem se sujeitar a eles, ou seja, mostrando aqui, né, o trabalho desses cooperadores. E eu vou dizer, é um negócio extraordinário. Você não vê isso hoje na igreja. Eu nem sabia que existia isso há um tempo atrás. Se a pessoa não se dedicar a estudar a Bíblia, não aprende. Então, meus irmãos, veja aí, né, a importância de ter pessoas assim, né, cooperadores desse nível na igreja. Agora vamos finalizar com o versículo 17 e 18. Veja o que eles causavam ao apóstolo Paulo. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, e de Fortunato, e de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Dei o devido reconhecimento a homens como esses. A homens como esses. Se a igreja focasse mais nos seus cooperadores, e se nós focarmos, né, nos cooperadores, nesses obreiros, a igreja cresce. E a igreja cresce muito, inclusive. A igreja cresce e cresce muito. Então, Priscila e Áquila, essa casa aqui, né, são testemunhos de cooperadores ousados e que a Bíblia fala que eles serviam os santos, isso é, lavavam, né, os pés dos santos, serviam mesmo a igreja de forma intensa. E o apóstolo Paulo fala que a vinda deles, ou seja, provavelmente Paulo aqui, eu não sei onde Paulo estava agora, que eu esqueci, se era em Tessalônica, acho que era em Tessalônica, quando ele escreveu essa carta. E aí o apóstolo Paulo, ele estava passando algumas necessidades em Tessalônica, quando estava plantando a igreja. E a igreja de Corinto sempre foi um pouco, né, segura, nós dava o apóstolo Paulo. E aí a casa, né, esses homens aqui, na verdade, porque aqui eu não sei se era só a casa, né, de Estéfanas, mas também aqui tinha Fortunato e Acaico, podia ser filhos, talvez, deles, eu não vou saber aqui agora. Eles foram lá suprir, né, o apóstolo Paulo. Por isso que ele fala assim, porque trouxeram refrigério ao meu espírito, e ao de vocês também, e ao de vocês também, né, deem o devido reconhecimento a homens como esses. E ele fala no versículo 17, no final, que eles supriram o que faltava da parte da igreja, ou seja, eles supriram, a igreja não, mas eles supriram. Então, assim, eram pessoas realmente dignas de atenção, né, e de exemplo para a igreja hoje, cooperadores. É algo também, assim, muito edificante. Agora vamos ver aqui, né, alguns exemplos de pessoas, de homens e também de mulheres. Vamos ver um cooperador também da igreja de Filipos, Epafrodito. Vamos lá para a carta aos Filipenses, para vocês verem esse cooperador. Nós vamos ler a partir do 19, porque vai falar um pouco, né? Eu quero que vocês prestem atenção no que ele vai falar de Timóteo, na verdade, e de Epafrodito, mas o foco é Epafrodito. A Filipenses 2, a partir do 19, diz assim: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam seus próprios interesses, e não os interesses do Senhor Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do seu pai. Portanto, este é quem eu espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Veja bem como ele exalta, né? Assim, honra Timóteo, na verdade. Mas confio no Senhor que também eu mesmo, em breve, irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ou seja, ele estava falando que ele foi enviado, né, pela igreja de Filipos para Roma, que Paulo provavelmente estava em Roma nessa carta, para ajudar Paulo e para mandar uma oferta para Paulo. E ele foi aquele que foi encarregado. Ele tinha muita saudade de vocês, versículo 26. E estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus que se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, por isso tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam no Senhor com toda alegria e honrem sempre os que são como ele, por causa da obra de Cristo,
ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não poderiam me dar pessoalmente. Ou seja, não poderia, né, dar porque Paulo não estava lá em Filipos. Então, Epafrodito foi enviado pela igreja para levar, né, as necessidades necessárias a Paulo. Quando ele chega lá, parece que nessa viagem de ida, né, a viagem era um pouco não era muito longa, de Filipos para Roma, dava mais de 1.000 quilômetros, parece. E ele teve algumas dificuldades e quase morre. E a Bíblia fala, né, que ele quase morre por conta do evangelho do Senhor Jesus Cristo, por conta da obra. E lá no capítulo 4 também fala algo sobre ele. 4:18. Aí ele fala, né, que recebeu a oferta da igreja. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Então, assim, é extraordinário ver como no primeiro século, né, tinham, assim, esses homens que muitas vezes passam, né, se batidos, mas que foi fundamental para o avanço do reino e para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Epafrodito é um dos que mais sempre me impressionam, por conta que a Bíblia fala que ele quase morreu, né, pelo evangelho e pela causa do Senhor Jesus Cristo. Como também Áquila, né, e Priscila. Vamos ver outra mulher também que era muito conhecida, Febe, que agora eu vou falar de uma mulher. Febe é Romanos, capítulo 16. Versículo 1 e 2. Repare como Paulo tratava bem as pessoas, viu? Recomendo-lhe a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Sincreia, para que vocês a recebam no Senhor, como convém aos santos, e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Então era também aqui uma cooperadora do apóstolo Paulo e da igreja, né, de Sincreia aqui, Sincreia, e agora na igreja de Roma. Ela provavelmente foi a mulher que levou a carta, né, à igreja de Roma. Então, assim, é muito importante, meus irmãos, termos essa visão correta, né, dos cooperadores. E diga-se de passagem, olha a importância, né, quando a gente passa a analisar a importância de Priscila, a importância de Áquila, a importância da casa de, me lembre, Estéfanas, né, a importância de Epafrodito, a importância de Febe, pessoas que cooperavam, que eram obreiros, ousados na igreja. Tinha também outra mulher chamada Docas. Ouviram falar? É Docas, né? Atos 9. Atos 9. Interessante. Ela é chamada de Tábita. É Dorcas mesmo. Toda vez eu boto o nome errado aqui. Atos 9, 36. Veja bem. Em Jope, Atos 9, 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita. Nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmola que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a levarem, puseram o corpo num quarto, no andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes as túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Ou seja, era alguém muito amado, né, pela igreja ali. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou a ficar em pé e, chamando os santos, isso aqui é a igreja, né, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. E muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão.
Então, essa mulher, ela era também alguém notável, né, na igreja, principalmente pelas esmolas e pelo cuidado que ela tinha com os santos e principalmente aí com as viúvas. Então, tudo isso tem que ter no corpo de Cristo. Tem que ter no corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é um corpo de misericórdia, de socorro, de ajuda, de amor, de graça. E é por isso que a Bíblia fala que a igreja, ela é a multiforme, né? Sabedoria da graça de Deus. Porque é na igreja que os dons do próprio Deus, a graça do próprio Deus, a misericórdia do próprio Deus se manifesta nesse mundo em trevas e se manifesta através de nós que somos o corpo, individualmente somos os membros. Por isso a importância de entendermos essa questão. Tem um também que é muito conhecido, que é Lucas. Né? Lucas foi o que escreveu o livro de Lucas, escreveu o livro de Atos. E ele andou muito com Paulo, ele era médico, e ele serviu muito a Paulo, né? Não vou falar aqui dele hoje, vou falar por último aqui de outro homem. Mas Lucas foi alguém também muito notável, né? No serviço e na cooperação. Ele é chamado até de cooperador pelo apóstolo Paulo. Vamos ver aqui outro homem chamado Aristarco, se eu não escrever errado também aqui. Vamos na carta a Filemon, lá depois de Tito. Filemon, versículo 23. Vai falar de um discípulo, né? Cooperador chamado Aristarco. E esse eu vou falar dele porque é interessante para vocês perceberem uma coisa aí que ele tinha. Depois de Tito, depois de Timóteo. E 24. Na verdade, vamos ler só o 24. Só o 24, na verdade. Diz assim, ó. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Esse Demas aí foi o que abandonou o evangelho, viu? Esse homem aí... O negócio é feio. Marcos é o primo de Barnabé, que escreveu o evangelho de Marcos. E Lucas é o médico. Mas tem aí quem? Aristarco, que era colaborador, cooperador, né, com o apóstolo Paulo. Então, esse homem aí tem algo muito interessante nele. E é interessante porque ele era o único judeu, que ajudava o apóstolo Paulo entre os gentios. Naquela época, né, tinha um preconceito muito grande dos judeus e dos gentios, eles não queriam entrar nas casas dos gentílicos, porque eles comiam, né, comidas diferentes dele, e se comportavam também. Mas Aristarco, era judeu, foi o único que serviu com o apóstolo Paulo. Volta aí para Colossenses. Colossenses 4. Colossenses 4, do 10 ao 11. Agora, é muito interessante isso aqui. Vocês veem aí os cooperadores, o nível. Colossenses 4, a partir do 10. Ó, Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Cooperam comigo no reino de Deus, do reino de Deus. Ó, que coisa maravilhosa, né? E não só isso, eles eram os únicos. Jesus, que é conhecido como justo, recebeu o nome de Jesus esse. E Aristarco. É os únicos da circuncisão, ou seja, os únicos judeus que cooperam comigo. E estava até preso com o apóstolo Paulo aqui nesse momento. E esse homem aqui, Aristarco, ele ficou muito conhecido. O livro de Atos fala muito sobre ele, né? O livro de Atos fala muito sobre Aristarco. Conheceu Paulo, né? E começaram a fazer a obra juntos, se entregaram, né? É a obra. Então, meus irmãos, existem essas pessoas que não tinham um cargo, né, bem visto, não estavam muito preocupados com títulos, mas eram cooperadores ferrenhos, ousados, missionários intrépidos,
cheios de amor, piedade, humildade, buscavam exaltar o Senhor Jesus Cristo, trabalhavam duro e eram cheios de poder, porque um homem comum, para estar preso com o apóstolo Paulo ali, passando o que ele passava, porque eles passavam privações muito grandes, né? Muito grandes. Tem que ser muito cheio do poder do Espírito Santo, mas a igreja do primeiro século tinha esses homens, né? E também na história da igreja nós achamos homens como esses. Então, muitos aqui podem até não ter esse chamado, né? Talvez para ir para outras regiões, longe. Para ir, talvez, para a África, para a Índia, não sei aí. Mas, qualquer cristão genuíno que queira servir a Cristo de verdade serve onde está. Como cooperador, como esses aqui. Da mesma forma como esses aqui. Então, o Senhor Jesus tem que levantar nessas pessoas e as pessoas também têm que se colocar para servir dessa forma. Então, o amor aqui que eles tinham por Jesus Cristo, o amor pela igreja, o amor pela obra, pelo reino, influenciavam esses homens e os levava a servir de tal forma. Então, são homens dignos de nós imitarmos. Eu mesmo me espelho nessas pessoas. Me espelhar em quem? Se não nelas. Então, que os nossos corações também possam queimar, né? Como testemunhos como esses aqui. Porque eu mesmo fico assim muito alegre estudando isso aqui. Como esses irmãos, né? Eles têm o poder de trazer assim refrigério, alegria à nossa alma, ao nosso coração. As pessoas normalmente não percebem isso, irmãos, aqui, não percebem o valor disso aqui, porque elas não estão preocupadas com o reino. Tanto faz. Essas pessoas aqui passam batidas, elas nem conhecem. Por quê? Porque os olhos delas estão em outras coisas. Mas pessoas que amam a Cristo, amam a igreja, amam os santos, lavam os pés dos santos, amam a missão, amam o reino, essas pessoas aqui, logo serão conhecidas. Porque essas pessoas aqui irão colocar fogo naqueles que já têm uma brasinha acesa. Então, verdadeiramente, são notáveis em sua semelhança a Jesus Cristo, essas pessoas. Elas são muito semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. São grandiosas em amor e abnegação cristã. São também consoladoras depois de terem sido mortas. Exemplos e visíveis a serem seguidos. São esses cooperadores aqui, de forma muito intensa. Então, meu desejo é que o coração de vocês queime com esses exemplos, né, para imitarmos. E também vocês se alegrem com testemunhos tão poderosos e bons como esses, e sejam impulsionados a servir como esses irmãos, para que a igreja não venha morrer e vocês também venham, né, padecer de forma intensa. Então perceba como a igreja ela não tem que focar, né, somente naqueles que são presbíteros, diáconos, mas tem que conhecer bem seus cooperadores. Último ponto aqui. Vamos tratar só um pouquinho aqui dessa questão de evangelistas e missionários, porque essas pessoas aqui são, né, evangelistas e missionários. Mas eu vou tratar aqui alguns pontos mais específicos aqui. Então, quem são os evangelistas e missionários na igreja? Primeiro que todos nós somos missionários e evangelistas. Uns, talvez em locais diferentes, sendo realmente trabalhando, né, de forma mais intensa, sendo enviado para outras regiões e fazendo um trabalho integral, isso é, suprido pela igreja, sustentado pela igreja para fazer aquilo somente. Uns permanecem onde estão, uns ganham seus vizinhos, seu bairro, seus parentes, e por aí vai. Outros fazem missão longe, ganham outras almas. Mas de fato, e de verdade, todo missionário está ancorado em Mateus 28. Vamos lá para Mateus 28. Mateus 28. Ele está ancorado aí nessas verdades do Senhor Jesus Cristo. Do 18 ao 20. Mateus 28, a partir do 18, vai dizer assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O mais interessante no cristianismo é que a Bíblia fala que todos nós somos sacerdotes de Deus. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10.
Todos nós somos sacerdotes. A Bíblia fala que somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamado das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamar as virtudes e o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então está lá escrito dessa forma. E todos os missionários, eles... Né, o que mais impulsionou a igreja em todos os séculos? Mateus 28, a grande comissão. A grande comissão tem que ser cumprida. Uma igreja que deixa de cumprir a grande comissão, ela não é igreja. Ela não tem como ser igreja. Porque a igreja, ela se sustenta em duas verdades na Bíblia. E pode zoar o que for, pode zoar para onde for. Eu não considero igreja. Pode fazer o que for, falar o que quiser. Para mim não é. A igreja se sustenta no primeiro chamado, que é o culto público, a adoração a Deus, e no segundo chamado, que é fazer discípulos. Se a igreja não faz isso, ela é o quê? Nada. Nada. Não é nada. Impedidora do avanço do reino. Mau testemunho para os ímpios e motivo de vergonha para o próprio evangelho, para o Senhor Jesus. Então, o desejo, né, de pregar o evangelho da igreja é porque é o desejo do coração de Cristo que a igreja prega o evangelho. É o desejo do coração do Senhor Jesus Cristo. Quem falou isso aqui foi Jesus. E Jesus é o maior missionário, maior evangelista de todos os tempos. Voltem para Mateus 24. Olha o que Jesus fala em Mateus 24, 14. Aqui é o próprio Jesus. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então, é Jesus quem manda a igreja aí. Esse evangelho será pregado em todo mundo. Ele é o missionário, modelo, exemplo, aquele que começou a fazer a missão de região em região pregando. Ele mesmo pregava de cidade em cidade. Voltem agora para Lucas. Ou vamos lá para Lucas, na verdade. Vocês vão ver Jesus como exemplo missionário. Lucas 4. Olha o que Jesus fala, olha. Jesus, porém, lhe disse. É Lucas 4, 43. Jesus, porém, lhe disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que eu fui. Agora presta atenção nessa passagem aqui, ó. Que eu fui em... Aí, em João 4, Jesus fala: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, sua missão. E ele fala que foi enviado para de cidade em cidade em cidade pregar o quê? O evangelho. O evangelho. Lucas 8. Lucas 8. Lucas 8, 1. Ó. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Tá vendo? E com ele iam os 12, né? Então ele ia de cidade em cidade, de região em região, fazendo o quê? Pregando. Quem é o exemplo de missionário? Jesus. Para toda a igreja. Não é só exemplo, ele é quem manda a igreja avançar, quem manda a igreja ir, quem manda a igreja fazer. É Jesus Cristo quem faz isso. E outro exemplo missionário, quem foi? Barnabé e Paulo, né? Que quando estavam lá na igreja de Antioquia, o próprio Espírito Santo falou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E a igreja despediu eles, enviando eles para pregar naquele mundo antigo todo, né? E eles alcançaram a Europa, chegando lá em Filipos, Coríntio, Tessalônica e toda aquela região ali. Então, o modelo missionário é Jesus. A ordem para existir o missionário é dada por Jesus. E o missionário avança porque ele foi chamado para isso. Ele foi chamado para isso. Quando Jesus Cristo chamou o apóstolo Paulo, ele falou assim, que enviaria ele para os gentios e para longe. E também para os próprios judeus, mas principalmente para os gentios. E é por isso que lá em Salmo 96, 2, Salmos 96, 2, quem quiser abrir pode abrir, só vou ler um versículo. Versículo 2 e 3. Salmos 96, versículos 2 e 3.
Olha o que o salmista vai dizer e veja como essas passagens se cumprem somente depois que Jesus Cristo vier ao mundo. Partido 2. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Proclamem a sua salvação dia após dia. Anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Então, o coração de um missionário deseja isso aqui. Ver pessoas louvando a Deus. Ver esse mundo rendido aos pés de Cristo. Quando eu falo esse mundo, vocês sabem o que é, né? São pessoas que estão no mundo, porque o mundo não vai estar. Mas é ver uma tribo, 2, 3 louvando. É ver um povo que não foi alcançado louvando. É ver um vizinho que não louvava louvar. Então nós temos, é dever nosso anunciar a salvação, é dever nosso anunciar a glória de Jesus para as pessoas, para nós vermos elas louvando a Deus, glorificando a Deus. E o missionário, ele tem, né, esse desejo de ver pessoas glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo, ganhando almas para o reino. Então, o missionário pode ser um evangelista perto ou pode ser um evangelista longe. O que Deus quer é que sejamos missionários aonde estivermos, que preguemos o evangelho de Cristo. Porém, alguns realmente desejam, né? Têm esse desejo e são impulsionados a partir, cumprindo as ordens de Cristo. Agora, uma coisa que tem que acontecer, de fato, é que para ele ir para longe, ele tem que servir bem perto. Se ele não serve bem perto, para quem enviar para longe? Então a igreja tem que ver se é uma pessoa que serve. O apóstolo Paulo passou 1 ano ali servindo na igreja, né, de Antioquia. Depois disso, eles foram enviados, ele e Barnabé. Então a igreja tem que estar sensível, tem que ser uma igreja visionária e tem que ser uma igreja focada em ganhar almas, né, para Cristo, mas também saber como se organiza, como vive, quem são os cooperadores, quem são os missionários, quem são os diáconos, quem são os presbíteros. Então Deus há de levantar, né, entre nós missionários também. E nós, como igreja, enviaremos e supriremos as necessidades das pessoas. Porque é isso que a igreja faz. Então, irmãos, é isso. É isso, que o Senhor possa nos ajudar, né, que possa ter essas pessoas na igreja como uma coluna, para que a igreja cresça, para que o reino avance, para que Deus receba a glória. Porque a missão é do próprio Deus. Alguma pergunta? A primeira é, antes de você falar, eu tinha pensado, né? Enviar para fazer discípulos. Aí logo também você respondeu, que eu ia perguntar se era o propósito ou se era o chamado da gente como cristão, né? Porque não é para todo mundo, né? É para os cristãos, né? Ir para longe, no caso? Oi? Ir para longe? Não. Se é um propósito nosso, se é um chamado específico? Isso. Então, né, aqui, quando Jesus ele faz a convocação do serviço, todo cristão entra. Aí vem aquela questão, serviços específicos na igreja, né? Serviços específicos no reino, na missão. Por exemplo, a gente está crescendo aqui agora. Então aqui, a gente vai percebendo pessoas que vão servindo mais em uma área. E essas pessoas vão servindo, vão fazendo aquilo com excelência, vão crescendo. E aí a gente vai lá e separa. Olha, essa pessoa aqui agora é um cooperador, essa pessoa aqui agora é um diácono, essa pessoa aqui agora é um presbítero. A igreja reconhece isso, né? Mas não significa dizer que realmente a igreja pode achar que aquela pessoa é um diácono no momento que ela faz o papel de diácono e pensar que não, a pessoa está fazendo um trabalho já de presbítero. Aí vai de igreja para igreja. E aí, vai colocar como presbítero agora? Normalmente, a gente evita acontecer muito isso, né? A gente quer logo ali ver o dom, o chamado que Deus deu àquela pessoa. Porque é assim que a Bíblia fala. Agora, sobre missionários e evangelistas, todos nós somos missionários. Todos nós, como Jesus falou lá, né? Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele falou assim, eu lavei os pés para que vocês tenham como exemplo e sirvam uns aos outros. Se eu lavei os pés, você também deve lavar os pés uns dos outros, ou seja, servir. Só que tem pessoas que se destacam, como Epafrodito, né? Como Priscila e Áquila, como Aristarco e todos os outros que a gente viu aqui. Mas, de fato e de verdade, essas pessoas também têm que ser ensinadas, né? A igreja tem que estar ali, ó, andando bem junta. Na palavra, no chamado, na missão. Se a igreja tiver esse foco realmente de adorar a Deus e fazer a missão, começa a fluir as pessoas no serviço, entendeu? Naturalmente. Tem que ter. Tem que ter. A Bíblia fala para nós nos apresentarmos a Deus como um obreiro aprovado, né? No caso, uma pessoa que ela é levantada como diácono de uma vez, ela pode se tornar um presbítero ou ela...
Então, eu tenho uma certa dificuldade, né, assim, de entender isso, porque para mim é um chamado de Deus específico. Porém, eu não posso dizer que essa pessoa, se ela vai crescendo, se destacando, né, ela não pode ser um presbítero, se ela tá tendo as qualificações, se ela tá tendo o cuidado espiritual com as almas, se ela prega, e se ela aspirar, quem vai dizer que ela não pode? É melhor a gente se aquietar, vai fazer o quê? Entendeu? Eu vejo isso sendo muito difícil de acontecer, né? Mas, se acontecer, glória a Deus, né? A outra dúvida é, aqui, quando Paulo fala que é os únicos judeus da circuncisão, É. que apoia, quer dizer, eles não apoiavam a circuncisão ainda também, quer dizer assim, Não. porque eles eram circuncidados? Era. Todos eram circuncidados. Paulo também era circuncidado. Era. Sim, mas ele foi circuncidado, Paulo. É. Aí por isso que eles têm os únicos da circuncisão.